Bom, pessoal, vou falar do movimento circular uniforme. E, primeiro, para a gente entender o movimento circular uniforme, a gente tem que entender os tipos de espaços que o movimento circular tem, que é o espaço escalar e o espaço angular. Como assim? Qual a diferença dos dois? O espaço angular é o espaço que leva em consideração o ângulo. É o espaço que leva em consideração quanto vai girar, o quanto a roda gira, o ângulo que você percorre. Não tem nada a ver com basicamente a distância que você percorre. Assim. É o quanto a roda vai girar. Já o espaço escalar, ele tem a ver com o quanto você vai percorrer de distância mesmo. Vou explicar. No espaço escalar, que eu não consigo pegar. Pronto. No espaço escalar, vamos supor que a gente tem uma circunferência aqui, não tão feia quanto essa. Bom, no espaço escalar, a gente vai considerar o comprimento da circunferência. A gente vai considerar. Imagine que eu parto essa circunferência aqui no meio e eu abro esse círculo para ele ficar uma reta assim. Esse é o espaço escalar. Vamos lá. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Era para ser um B, né? Não deu muito certo. Esse aqui é o ponto B. Então esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Vamos supor que eu tenha aberto esse círculo. Tenha partido no meio e aberto ele. Aí, esse espaço é o espaço escalar. Espaço de uma volta. Quando eu giro isso aqui uma volta, quando eu giro essa circunferência, essa circunferência em uma volta, eu vou percorrer esse espaço aqui, esse espaço escalar. Enquanto o espaço angular, ele não está relacionado ao quanto você anda do comprimento, não está relacionado ao comprimento do círculo. Ele está relacionado ao ângulo que você percorre. Se você percorre 90 graus, se você percorre 360 graus, que é uma volta, se você percorre 180. Então, o espaço angular ele está relacionado ao ângulo e o espaço escalar está relacionado ao comprimento do círculo. Como é que a gente vai chegar na velocidade angular e na velocidade escalar? Bom, velocidade é espaço representado por ΔS sobre o tempo, ΔT. Velocidade é isso. Então, qual é o espaço que a gente percorre escalarmente? Aquela linha. Como é que eu calculo aquela linha ali, o comprimento do círculo? 2 vezes π vezes r. Esse é o nosso espaço. E o tempo vai ser o período que a gente representa por esse T estranho aqui. Aí vem uma pergunta, né? O que é o período? O período é o tempo que demora para você dar uma volta completa. A gente está fazendo isso aqui tudo para uma volta completa. Então, 2πr é o comprimento do círculo inteiro. Então, o comprimento de uma volta. E o período é o tempo que eu demoro para dar uma volta completa. Bom, a gente também pode ter essa versão aqui da equação. 2 vezes π vezes r vezes f. Era para ser um f. Considera f. F de quê? F de frequência. Ué, mas o que é frequência? Frequência é quase, assim, é irmã do período. A frequência é irmã do período. Enquanto o período é o tempo, a pergunta é, quanto tempo demora para dar uma volta? A pergunta da frequência é, quantas voltas eu dou em determinado tempo? Então você tem as mesmas unidades, tempo e quantidade de voltas. Só que você meio que inverte. Por isso que o período, ele é o inverso
da frequência. O período é o inverso da frequência. E por sua vez, a frequência é o inverso do período. Aqui. Então, se você tem frequência, se você tem período. Se você tem frequência e o período, você tem, consequentemente, o outro. Então, por que eu substituí isso aqui? Esse t, o período, multiplicando por f. Por quê? Aqui eu não estou basicamente multiplicando 2 vezes π. 2 vezes π vezes sobre 1. 2 vezes π sobre 1 vezes 1 sobre t, 1 sobre período. Não estou multiplicando por isso? Que se eu multiplicar isso aqui, fica exatamente a equação. Isso aqui não é exatamente a frequência? A frequência não é 1 sobre período? É isso? Então, posso trocar. Aí fica dessa maneira aqui. Então, essas são as duas equações do espaço escalar. Da velocidade escalar. A gente usa o espaço escalar sobre o período. Ou a gente usa o espaço escalar vezes a frequência, que é o inverso do período. Pronto, show. Alguma dificuldade? Nenhuma dificuldade. Tudo tranquilo. Bom, um ponto importante aqui. Poxa. Beleza. A gente falou do... Não, vou exemplificar mais uma vez. Bom, então, a gente tem o espaço, que é aquela linha que eu fiz, é o ponto AB, né? Ponto AB. Dividido pelo tempo, que é o período. Então, tipo, é basicamente distância sobre tempo. Basicamente isso. Então, bem tranquilo. Agora vamos falar do angular, da velocidade angular. A velocidade angular, ela leva em consideração o ângulo. E a gente não vai usar graus aqui para usar de ângulo. A gente vai usar pi radiano. Como assim? 360 graus equivalem a 2π. 2π radiano. Esse π não pode ser trocado por 3,14. O π do 3,14 é esse aqui. E na prova também não troque. Deixa o valor em π. Assim, não vai dar pra você errar na questão aberta, que vai ser toda fechada a prova, mas enfim. Não troque por 3,14 nessa aqui. Só se a questão pedir. Se a questão considere π 3,14 ou considere π igual a 3. Aí você troca. Senão você deixa em π. Aqui, a questão nem vai pedir pra você trocar, porque é outro π, é outro tipo de π. É um π radiano, é um π que ele representa um ângulo. Então, 2π representa 360 graus. E a partir dessa associação você já descobre. Você pode fazer a regra de 3, tipo, se 360 está para 2π, você já pode fazer tipo, não, 180. 180 dá quanto? Aí você já sabe que dá π. Ou 90, aí você já sabe que dá 2. Dá π sobre 2. Então assim, bem tranquilo. Aí você já descobre o ângulo em π radiano que você tem. Então a gente vai pegar de novo o nosso espaço angular de uma volta completa, que é 2π, que dá 360 graus, né? 2π sobre o período. E isso é igual... Nossa, vou fazer no cantinho aqui. 2π sobre o período. E isso é igual a velocidade angular. Ou a gente pode usar outra fórmula também, que é 2πf é igual à velocidade angular. Aqui. Pronto. É basicamente a mesma fórmula, só que sem um R. Então, assim, bem tranquilo de decorar. Então, qual é a teoria? A gente vai usar espaço sobre... Velocidade, espaço sobre tempo. Qual é o nosso espaço? No espaço escalar. É o comprimento do círculo inteiro, né? Então, 2πr. E o tempo?
período, sobre o período. Ah, mas a frequência não é inversa, então é só multiplicar. 2πrf. Pronto. E o espaço angular? Mesma coisa. Espaço sobre tempo. Qual é o nosso espaço? 2π. 360 graus. E o nosso tempo? Continua sendo período. Faz a mesma coisa. Transforma em F. Vamos ficar 2πf. Show. Ah, mas tem alguma associação entre a velocidade escalar e a velocidade angular? Tem. Você tá vendo que as duas formas são parecidas, né? Ó, você, você consegue ver que, tirando esse R daqui, essas duas formas são iguais? Tirando esse R daqui. Ó, vou reescrever aqui pra você ver. 2 vezes π vezes F vezes R. É o raio. Isso aqui. Isso aqui. Não é igual a isso aqui. Então, por consequência, a gente não pode trocar. A gente não pode fazer que a velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Pronto. Essa é a associação das duas velocidades. A velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Show. É isso. É uniforme, né? Então não tem aceleração. E os vetores. Só acrescentar mais alguns vetores, né? Os vetores. Aqui a gente tem vetores, né? Esse aqui. Puxando para as tangentes, né? Tem aqui. O valor numérico dele, o valor escalar desses vetores vai ser idêntico. Por isso que ele é movimento circular uniforme. Mas o sentido deles não vai ser. O sentido não vai ser igual. Mas por serem numericamente iguais, esses vetores se anulam, então a aceleração vai ser zero. Acho que nem precisava ter falado isso, né? Bom, então o importante é isso aqui, do movimento circular, uniforme. Não tem mais o que falar. Então, no outro vídeo eu vou falar sobre as associações as associações de, sei lá, de rodas no movimento circular.